Olá, espero que esteja tudo bem com todos. Eu sou a Érica e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação Matemática da PUC São Paulo. E eu sou orientada pela professora doutora Celina Aparecida Almeida Pereira Bar. A minha pesquisa, trago aqui para vocês o meu trabalho que tem como título GeoGebra e a formação continuada de professores de matemática, uma revisão sistemática utilizando a declaração Prisma 2020. Com os avanços da tecnologia, dentro da nossa sociedade, de tudo que envolve, acaba refletindo dentro da escola. E a escola, que é um local privilegiado para o ensino e aprendizagem, é influenciada por essa sociedade por meio dessas tecnologias digitais que estão cada vez mais acessíveis para tanto os professores como para os alunos. E quando a gente olha para o professor, o que exige desse professor para que ele aplique, traga para a sala de aula essas tecnologias digitais? Então, eu defendo que é na formação de professores que é possível esses momentos de compartilhamento, que enriquece para potencializar a prática docente e muitas vezes trazer para a sala de aula toda essa atualização e transformação que a sociedade está demandando. As tecnologias digitais para a educação matemática são amplas e aqui eu quero focar em uma delas muito potente, que são os sistemas de geometria dinâmica, que eu vou chamar de SGD e especificamente o GeoGebra. Nessa pesquisa é a fase inicial de uma revisão sistemática e eu estou olhando para pesquisas brasileiras que tratam de formação continuada de professores de matemática da educação básica. E eu utilizei para seleção dos trabalhos a declaração Prisma 2020. É uma declaração que é muito utilizada em revisões sistemáticas e ela propõe clareza nos procedimentos adotados. Ao delimitar a amostra, eu consigo explicar por que determinado trabalho foi incluído ou não, foi considerado dentro dessa pesquisa. E aqui eu tenho o fluxograma. Então, a declaração Prisma propõe um fluxograma que indica, que mostra essa forma de separar e delimitar o corpus da sua pesquisa, da pesquisa. Então, eu tenho um ponto de partida de 51 trabalhos dentro da minha pesquisa inicial, que foi feita no banco de dados da CAPES, que é um banco que agrega todas as teses e dissertações produzidas aqui no Brasil. Eu usei como palavra-chave formação de professores de GeoGebra, e aí eu obtive 51 ou teses ou dissertações. E fazendo todos os filtros, eu cheguei em 6 trabalhos que atendiam trabalhos que pesquisaram formação continuada de professores da educação básica brasileira, professores de matemática, e eu chego nesses 6 e teses e dissertações, né? E eu chego nesses 6 trabalhos que estão descritos aqui. Para fazer a análise de conteúdo, eu teve uma primeira pergunta que me direcionou. Qual a justificativa que as pesquisas apresentam pela escolha do GeoGebra como tecnologia digital utilizada na formação de professores? Então, essa foi uma das minhas primeiras perguntas para fazer a análise dos trabalhos e eu cheguei à conclusão de que, olhando todos esses trabalhos, o GeoGebra traz, segundo esses pesquisadores, maior confiança entre os professores de matemática da educação básica. Ele é conhecido por ser de fácil manuseio,
por ter acesso livre e aberto e por ser intuitivo. E aqui algumas pesquisas até mostraram que quando você leva isso para o aluno também tem uma facilidade muito grande de manusear a interface do GeoGebra. Um segundo momento, eu olho e falo quais são os objetos matemáticos que foram estudados nessas formações que foram apresentadas nas pesquisas. E aí eu fiz uma relação desses objetos que são estudados. Então, triângulo polinômio, círculo e circunferência, poliedro, sólido de revolução, quadriláteros, funções, homotetia, geometria espacial, números e operações, grandezas proporcionais, ângulos, prismas, pirâmides. Esses são os objetos mais recorrentes dentro dessas pesquisas. E alguns dados, né, apresentando um pouquinho dessas pesquisas. Então, eu tenho Chinelato, que defendeu uma tese, que foi um curso de extensão universitária com 34 alunos e foi realizado em 8 encontros. Esses são os objetos retângulos, quadrados, círculos, triângulos, prismas, cilindros, pirâmides, circunferências, arcos, cordas e ângulos. Foi a escolha dos professores, esses objetos matemáticos, e não do pesquisador. E os recursos mais utilizados dentro do GeoGebra foi a janela de visualização 3D e comandos como volume, medida de segmento, extrusão para prisma e cilindro. E as atividades foram elaboradas com base num caderno do professor que é utilizado dentro das escolas estaduais do estado de São Paulo. Então, eles selecionaram algumas atividades e, por meio dessa seleção, eles desenvolviam na formação preparação para aulas que seriam aplicadas com os alunos. Já Rodrigues é uma dissertação, também de 2019, ela fez uma oficina com 14 professores, foram 8 encontros. Os objetos matemáticos dessa dissertação foram estudados, construídos, triângulos, polígonos, círculo e circunferência, poliedro e sólidos de revolução. Esse curso foi num formato híbrido. Ele tinha uma proposta de metodologia ativa da sala de aula invertida. Então, no ambiente remoto, ela trazia uma proposta de estudo, que quando chegava no momento presencial, os professores discutiam um pouco aquilo que foi estudado individualmente em casa e aplicavam fazendo as construções com o GeoGebra. E aí aqui já foi, esses objetos matemáticos já foram a escolha da professora. Ela que escolheu desenvolver e construir esses objetos matemáticos. Depois a Firme, 2020, tem uma tese e foi também uma formação com 12 professores e organizada em 10 encontros. Os objetos foram a construção de polígonos de N lados e a sua homotética, função polinomial do primeiro grau, quadrática, exponencial e trigonométrica. Também foi escolha do professor. Eles que escolheram esses objetos matemáticos para trabalhar na formação e depois levar para a sala de aula. Essas atividades também foram elaboradas com base nesse material disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E eles tinham como objetivo a produção de atividades para aplicar em sala de aula. Então, existia uma reflexão da sala de aula. O meu aluno precisa disso por conta desse contexto. Eu, no curso de formação, vou planejar uma aula para que seja aplicado em sala de aula. Eles aplicavam e não tinha reflexão pós a aplicação. Camelo, em 2020, faz uma dissertação, é uma ação formativa com 3 professores e foi realizada em 9 encontros. Os objetos matemáticos também a escolha do pesquisador, da pesquisadora, foram prismas e pirâmides. E os recursos que foram usados medida de área, de volume,
vértices, arestas e apótemas. Ele mostra uma dificuldade, a pesquisadora mostra uma dificuldade dos professores. Primeiro, no engajamento, houve muitas desculpas para não participar da ação formativa. E uma delas é: eu não tenho computador, a escola não me fornece computador e o smartphone é muito difícil. Não vai dar certo, não quero. Então, ela teve esse grande desafio na hora de fazer a proposta da ação formativa dela. E três professores concordaram em fazer e eles utilizaram o smartphone, que também mostra o quanto o GeoGebra é acessível tanto nos computadores como em smartphones. Então, desenvolveram bem, fizeram várias reflexões. Batista, em 2021, uma outra pesquisa, que é uma tese, fez uma formação também com 3 professores, mas aí eles fizeram em 6 ciclos. Então, eles tiveram, dentro desse ciclo primeiro o estudo do software, depois o planejamento da aula com os alunos, depois aplicava em sala de aula o que foi planejado e voltava para o curso de formação para discutir esse pós-aula. Então, foi bastante interessante porque a pesquisa mostra a reflexão do professor frente àquilo que ele viveu em sala de aula e para planejar a próxima aula, o quanto ele já tinha experimentado, então ele já sabia o que era possível naquele contexto e o que não era possível. Os objetos matemáticos foi também a escolha do professor de acordo com a sua turma, de acordo com aquele conteúdo que ele ia desenvolver na turma. Então, função polinomial de primeiro grau, distância e alinhamento de pontos, quadriláteros, retas paralelas perpendiculares e concorrentes perpendiculares, função quadrática e triângulos. Os recursos que eles utilizaram do GeoGebra: controle deslizante, área, posição relativa das retas. E Fonseca, numa dissertação de 2021, foi uma oficina com 29 professores em 6 encontros síncronos e assíncronos. Os objetos matemáticos que ela usou, que ela construiu com os professores, foi ponto, reta, segmento de reta, semirreta, circunferência, polígonos, ângulos e figuras geométricas planas. E recursos como perímetro e área. 2 desses 6 encontros foi dedicado aos professores irem até o site do GeoGebra, geogebra.org, e observar os materiais didáticos disponibilizados ali, feitos dentro dessa comunidade educativa que a gente tem, esse compartilhamento de materiais do GeoGebra. E eles fizeram uma curadoria, uma seleção de quais atividades poderia ser utilizado para eles em sala de aula. Quais as conclusões que a gente pode chegar? Que, primeiro, existe em todas as pesquisas, a gente conseguiu identificar uma preocupação com a intencionalidade de formar professores de acordo com o contexto escolar que ele está. Não foi uma imposição do pesquisador, mas sim uma demanda que veio dentro desses professores que estavam ali em formação. Outra coisa também é que o GeoGebra, como ele tem uma diversidade de funcionalidades, ele permite que o professor use diferentes recursos de acordo com o seu perfil escolar. Fica evidente que o GeoGebra é altamente recomendado para o desenvolvimento de atividades de matemática e que contribui para a melhoria do ensino. Essas são algumas das referências que nós utilizamos nesse trabalho. E eu agradeço bastante e estão aqui os nossos contatos. Estamos à disposição. Muito obrigada.